Ontem à noite, por volta das 23h30, 11h30 da noite, deu o encontro entre o Cruzeiro e o São Paulo a contar para a eliminatória da Copa do Brasil. Na primeira mão, a semana passada, o Cruzeiro foi a São Paulo vencer por 2-0, um resultado muito positivo para a equipa de Mano Menezes. E ontem, a segunda mão dessa eliminatória da Copa do Brasil, o Cruzeiro perde no Mineirão por 2-1. Quebra assim a sua invencibilidade, ou seja, o Cruzeiro não tinha perdido até à data, ontem perdeu, mas com esta derrota conseguiu seguir em frente nesta competição. Vocês sabem que eu sou um seguidor nato da equipa de Mano Menezes, do Cruzeiro de Minas Gerais, e apesar de não ter ficado satisfeito nem com o resultado, nem com a exibição, fico claramente satisfeito pelo Cruzeiro ter passado esta fase da Copa do Brasil frente a uma equipa como a do São Paulo, uma equipa muito forte, não só individualmente como coletivamente. Mas vou já falar sobre a minha ideia, a minha opinião do jogo, da estratégia de Mano Menezes, porque a equipa tem uma forma de jogar, mas quando há um mata-mata, uma eliminatória, há certamente uma estratégia bem diferente de um jogo, por exemplo, de um campeonato, forma regularmente. Portanto, o Cruzeiro começou na baliza com Rafael, lado direito Mike, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Léo e Manuel, Hudson e Cabral volantes à frente da linha defensiva, e depois aquela linha de 3 meias com Rafinha, Arrascaeta, Tiago Neves e Rafael Sobis. O Cruzeiro em campo tem a sua própria forma de jogar, mas depois de um resultado positivo em São Paulo, claramente Mano Menezes quis defender um pouco esse resultado, com o objetivo depois neste segundo jogo controlar ou tentar controlar as ações ofensivas da equipa de Rogério Ceni do São Paulo e passar esta eliminatória. E então o Cruzeiro tinha uma primeira fase de construção dependendo da pressão alta que o São Paulo fazia, e depois os comportamentos eram idênticos quando os centrais tinham a bola. Era depois o Hudson que vinha atrás receber a bola e dar início à sua segunda fase. De reparar que os laterais não estão completamente projetados nos seus corredores, nem os dois zagueiros estão completamente abertos. Aqui nota-se um defender de linhas da equipa do Cruzeiro, mesmo na sua primeira fase de construção não se expunha. Porquê? Porque a ideia era defender o resultado da primeira mão numa excelente vitória do Cruzeiro. Portanto, reparem que a primeira fase a equipa não se expunha em demasia, ou seja, os centrais não estavam completamente abertos e os laterais não estavam completamente projetados. Logo aqui na primeira fase de construção reparamos que a equipa de Mano Menezes estava mais coesa e o mais importante era primeiro defender bem para depois atacar melhor. Os comportamentos nos corredores laterais eram também exatamente os mesmos, mas tínhamos sempre a precaução sobre as subidas de Mike e do lado esquerdo Diogo Barbosa. No lado direito, Mike também foi subindo algumas vezes pelo seu corredor, em que depois Rafinha fazia os movimentos para o corredor central. Aqui podem ver já alguns comportamentos da linha dos 3 meias e também na descida de Rafael Sobis, que é um jogador muito móvel, anda sempre a vaguear terrenos que não são o dele, e então Rafael Sobis descia para vir buscar jogo, Rafinha fazia um movimento interior para quê? Para dar oportunidade a que Mike subisse no seu corredor mais à direita. Depois Tiago Neves ia certamente ocupar a zona onde Sobis tinha deixado, e do outro lado Arrascaeta mais à esquerda, e aqui vocês já estão a ver uma troca posicional entre Arrascaeta e Tiago Neves. Quando o Mike não conseguia subir, ou seja, não estava propício para que o lateral
do Cruzeiro subisse, então era Rafinha que depois mais à direita dava a largura à frente de ataque do Maior de Minas, e depois atrás, num setor mais recuado, víamos Mike no apoio a Rafinha. De realçar que a dupla de volantes muito bem posicionada, Cabral e Henrique no corredor central, e depois aquele misto, aquela troca de posicionamentos com Arrascaeta desta vez mais centralizado, Tiago Neves mais à esquerda, e lá está Sobis recuado em demasia, na minha humilde opinião, porque houve momentos em que o Cruzeiro sentiu falta de presença na sua grande área. E o que é que acontece? Depois, quando o Cruzeiro baixou um pouco as linhas, e vou já falar sobre a estratégia de Mano Menezes para este jogo, e depois o Cruzeiro, ao baixar as linhas, quando rouba a bola ao adversário, quando recupera a bola e inicia a sua transição ofensiva, claramente partindo na sua organização ofensiva para um puro contra-ataque. Então o que acontecia? Acontecia grande desfazamento entre as três linhas, ou seja, a linha média com a linha defensiva, e mais à frente a linha avançada com a linha média. Um grande desfazamento, muito espaço a ser explorado, e podem ver aqui já a troca posicional num contra-ataque do Cruzeiro, em que Arrascaeta mais à esquerda, Sobis mais uma vez recuado, e depois Tiago Neves na envolvência da jogada a criar linhas de passe. Reparem que no último terço do terreno, com falta de referência na área, este era um jogo que o Cruzeiro precisava de um homem mais fixo, mas não passou pela estratégia que Mano Menezes queria para este jogo. E depois reparem no desfazamento entre Sobis, que tem a bola, para o setor mais recuado. Não há nenhum apoio, seja dos volantes, seja dos laterais. Portanto, o Cruzeiro via sempre em inferioridade numérica. Vocês reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do São Paulo para 3 jogadores do Cruzeiro. E assim, em vários contra-ataques, sentiu-se muito não só a falta de uma referência na área, como também a falta do apoio sobre o setor mais recuado ao portador da bola. Neste caso, Hudson e Cabral extremamente cansados, vou já falar também sobre essa situação, e depois os laterais sempre com aquela precaução de não subir espontaneamente e esperar para ver o que os artistas da frente iriam fazer. Portanto, era um jogo muito calculista no setor recuado, mas depois na frente davam a liberdade total para Arrascaeta, Tiago Neves, Rafinha e Sobis poderem resolver todos os problemas do Cruzeiro. Este foi o Cruzeiro com bola, e depois um Cruzeiro sem bola. Posso-vos dizer que era um Cruzeiro que não pressionava a primeira fase do São Paulo, ou seja, preferia descer as suas linhas, estar à espera do adversário, e basculava sempre no sentido da bola. Arrascaeta e Sobis eram os elementos mais ofensivos do Cruzeiro sem bola, eram os primeiros a defender perto da linha do seu meio campo, e depois Tiago Neves e Rafinha tinham sempre as referências dos laterais do São Paulo. Mas vejam que eu tracei aqui um sombreado, ou seja, era mais ou menos o limite da pressão do Cruzeiro que efetuava à equipa do São Paulo. Depois, nessa parte sem bola, o Cruzeiro organizava-se como sempre organizou. As equipas de Mano Menezes gostam de defender em duas linhas de 4 mais 2, ou seja, um 4-4-2, em que neste caso Rafinha descia do seu corredor exatamente como o Tiago Neves, e formavam a linha de 4 com Hudson e Cabral, que eram os volantes da equipa. Sobis e Arrascaeta eram também os elementos mais avançados, e depois não havia aquela pressão identificada ao portador da bola. Isso foi um pouco o que matou também o jogo na primeira parte em relação ao Cruzeiro, que eu vou já dar a minha opinião. E depois o Cruzeiro sentiu grandes dificuldades quando descia às suas linhas, não conseguindo anular porque não pressionava o portador da bola, e depois quando roubava a bola no processo ofensivo as linhas não subiam e apenas os jogadores da frente tinham o dever ou quase o direito de fazer
tirar um coelho da cartola, fazer magia para que o Cruzeiro marcasse um golo. Mesmo na primeira parte, onde o Cruzeiro esteve muito mal, o espaço que davam entre linhas na transição defensiva, no momento em que o Cruzeiro não tem a bola, reparem no fosso que existe entre a linha média e a linha mais ofensiva. Neste caso, a recuperação e aquela pressão identificada que não existia. Vejam onde está Rafinha, o portador da bola do São Paulo está na zona onde Rafinha tinha que pressionar, e reparem depois o desfazamento entre Hudson e Cabral para depois aquela linha de 3, onde claramente Tiago Neves está extremamente cansado, e vocês sabem como é que a Arrascaeta está no seu movimento defensivo, que é quase nulo, e reparem que é Sobis que vem atrás do prejuízo. Isto é uma imagem ainda referente à primeira parte. Portanto, na primeira parte o Cruzeiro estava a perder por 1-0, e antes de dar a minha opinião vou ainda trazer a mudança de comportamento do Cruzeiro da primeira parte para a segunda. Trago-vos uma imagem em que essa mudança de comportamento deveu-se às subidas de linhas do Cruzeiro e depois na pressão ao portador da bola, que foi algo que faltou no primeiro tempo. Nesta imagem vejam que o Cruzeiro está em cima do meio-campo do São Paulo. Reparem que no lado da bola o Cruzeiro já tem superioridade numérica. Vocês podem ver que estão 6 jogadores do Cruzeiro para 4, ou seja, o Cruzeiro basculava coletivamente ao portador da bola e fazia uma pressão muito mais agressiva, muito mais intensa, e foi aí que o Cruzeiro começou a equilibrar o jogo e começou a ter as suas oportunidades de golo. Ou seja, o Cruzeiro, uma primeira parte muito má, estrategicamente Mano Menezes não conseguiu reduzir o ímpeto ofensivo da equipa do São Paulo. Reparei que Cabral vai ter grandes dificuldades em jogos que empregam maior velocidade, maior intensidade, maior agressividade. Estejam atentos ao jogo de Cabral no primeiro tempo. Foi ao lado de Mike, foram os piores jogadores do Cruzeiro, mas de longe em relação aos outros jogadores. E estou a falar no campo individualmente. Cabral perdeu também muitas bolas, apesar que o sinal positivo é o passe. Perdeu muitas bolas, não tem intensidade para fazer a pressão ao portador da bola, e nota-se que o Cruzeiro é uma equipa desgastada. O Cruzeiro fez 3 jogos em tão pouco tempo e Mano Menezes colocou praticamente o mesmo 11 nessas 3 partidas. Cabral, eu interrogo-me porque é que Romero não joga, o porquê de Romero nestes jogos mais intensos, mais agressivos, mais rápidos, não joga em detrimento de Cabral. E Hudson, para mim, está a ser um bom volante para a equipa de Mano Menezes. É um jogador que está-me a surpreender, está-me a conquistar como adepto do Maior de Minas. E então aquela dupla de volantes que na primeira parte era preciso pressionar o portador da bola com agressividade, não tínhamos um jogador ao lado de Hudson para desempenhar esse papel. Mike, muito mal defensivamente, muito mal Mike, está um jogador irreconhecível, não estou a perceber o porquê desta instabilidade de Mike. Ezequiel acho que não está pronto para jogar, e a nova contratação, o Lennon, ainda não está apto para entrar na equipa do Cruzeiro. Mas depois, coletivamente, ou seja, a estratégia de Mano Menezes, eu percebo que é segurar o resultado dos primeiros 90 minutos, e depois, nos segundos 90 minutos, era tentar controlar o jogo. E eu compreendo que, descendo um pouco as linhas, o Cruzeiro poderia se defender melhor, reduzindo os espaços, mas tinha que ser muito mais agressivo, tinha que ser muito mais intenso e tinha que ser muito mais rápido. E foi isso que o São Paulo fez no primeiro tempo. Foi uma equipa com uma dinâmica fantástica, foi rápido, foi intenso, foi agressivo, e o Cruzeiro não o foi. Ou seja, quando se deixa as linhas e não se pressiona por toda a bola, o adversário vai jogar completamente à vontade. E depois, do meio campo à frente, Tiago Neves parece-me um jogador desgastado, ou seja, é um jogador nitidamente cansado. E voltamos à mesma questão: se o elenco não tem qualidade,
porque é que Mano Menezes diz que não há titulares. E isto leva-me a várias questões relacionadas com o meu vídeo anterior. Aos 14 minutos o São Paulo faz o golo por Prato, é um cruzamento de Morato e Prato cabeceia entre Manuel e Diogo Barbosa. Há uma falha de marcação dentro da área, não só individual, se não for individual tem que ser zonal, tem que diminuir o espaço entre os 4 elementos da zona defensiva e tem que atacar a bola com agressividade. Isso não aconteceu. Prato mostrou-me a mim que é um excelente jogador e conseguiu fazer o primeiro golo do São Paulo. A partir dos 34 minutos o Cruzeiro consegue minimamente equilibrar o jogo com duas oportunidades, uma para Tiago Neves e outra para Arrascaeta, e depois chegamos ao intervalo com o São Paulo a vencer a equipa do Cruzeiro por 1-0. No segundo tempo, já vos disse que a grande diferença comportamental do Cruzeiro foi a agressividade, a intensidade, a velocidade, o subir um pouco as linhas e pressionar o São Paulo, o portador da bola, com alguma eficácia. Manuel sai lesionado aos 12 minutos e entra Caicedo. Só Mano Menezes para explicar o porquê de Caicedo em detrimento de um jogador como o Dedé. Também não percebi, mas só Mano Menezes poderá explicar essa situação. E depois, aos 14 minutos do segundo tempo, livre direto, bola parada, pé esquerdo mágico de Tiago Neves, faz o golo. A bola ainda vai bater num jogador do São Paulo e Tiago Neves faz o empate para o Cruzeiro, dando assim aquela almofada de tranquilidade e aquela garrafa de oxigênio que estava a faltar à equipa de Mano Menezes. E aí o Cruzeiro já estava mais agressivo, mais intenso, mas aos 33 minutos, drasticamente, o São Paulo, através de Gilberto, faz o segundo golo. É uma bola bombeada para a área. O Caio salta completamente sozinho, ou seja, o jogador mais perto de Caio vai chegar um pouco atrasado, porque Caio já está no ar em suspensão, vai assistir Gilberto e Gilberto marca um golo que, na minha opinião, está ligeiramente adiantado, ou seja, é um golo que deveria ser anulado certamente. Depois há aquela gestão em que Mano Menezes coloca os jogadores mais interiores para ocupar a zona do corredor central e pressionar onde o São Paulo estava a ser forte, principalmente, eu acho que era o volante do São Paulo que estava praticamente sozinho, e Mano Menezes fez então encurtar a equipa, não dar tanta largura para fechar o corredor central. Sai a Arrascaeta, lá está, para dar não só minutos a Alisson. Arrascaeta também muito cansado, já está numa sequência de jogos desgastantes, e depois sai Mike e entra Henrique. Mais uma vez o Hudson vai para lateral direito e Henrique vai assumir o corredor central. Nota-se que Henrique está com falta de ritmo e Mano Menezes vai ter que corrigir essa situação, ou vai ter que dar treinos específicos, treinamentos específicos a Henrique, ou então não sei se vai chegar Henrique entrando aos poucos no jogo para depois angariar o seu ritmo que já estamos habituados a ver. Aos 39, foi aos 39 do segundo tempo que Mike sai e entra Henrique, e o Cruzeiro aí começa a controlar minimamente o jogo, começa a equilibrar, mas claramente, na minha opinião, São Paulo foi melhor do que o Cruzeiro. Mas a estratégia de Mano não era que o Cruzeiro fosse melhor em campo. Claramente, eu assisti à conferência de imprensa de Mano Menezes e claramente o Mano Menezes não queria que o Cruzeiro fosse melhor em campo. O que o Mano queria era que o Cruzeiro passasse a eliminatória. E isso é um facto. O Cruzeiro passa a eliminatória com um adversário muito difícil. Este adversário é um bom indicador para que o que se irá passar neste Brasileirão. Vamos esquecer um pouco já o estadual, vamos ter o América agora para a segunda mão das meias finais, mas já dá para ver os indícios que uma equipa como o São Paulo consegue trazer para este Brasileirão. E eu digo-vos que há jogadores do Cruzeiro, principalmente Cabral, eu não engulo Cabral. Cabral não tem condições para jogar neste Cruzeiro referente ao Brasileirão, onde as equipas estão mais intensas, mais agressivas, mais rápidas, e Cabral vai ter grandes dificuldades.
De resto, um Cruzeiro que, muito pragmatismo, a equipa de Mano Menezes é assim, principalmente no mata-mata, que estamos a falar de eliminatórias, e o Cruzeiro passa, fez um grande jogo em São Paulo, não fez um grande jogo no Mineirão, mas constrói um resultado positivo para a próxima fase da Copa do Brasil. O vídeo foi longo, precisava de falar sobre aquilo que o Cruzeiro fez em campo, não gostei do resultado, o Cruzeiro perde, mas passa, não gostei em grandes momentos de jogo, da exibição do Maior de Minas, mas aqui é Cruzeiro, aqui é Cruzeirão cabuloso, continuo firme a acompanhar o clube de Minas Gerais, o Maior de Minas, e espero que tenham gostado deste vídeo, apesar de ser longo. Espero que tenham gostado e próximo jogo, América, vai ser duro, difícil, não sei como é que será a gestão de Mano Menezes, mas sempre confiante, com as 5 estrelas ao peito e torcendo pelo nosso Cruzeiro. Da minha parte, muito obrigado por terem assistido ao vídeo e não se esqueçam, até dia 1 de maio, 5.000 inscritos. Muito obrigado.